O Mephisto revelou toda a verdade para o Johnny Blaze sobre os grandes planos da Lilith para tomar o trono do inferno e fundir os mundos inferiores. E o Wolverine, juntamente com o Justiceiro, foi à procura do Danny Ketch, achando que ele é o responsável pelas mortes no navio cruzeiro. E o Danny, agora com o poder do espírito da corrupção, lutou contra o Wolverine e o Justiceiro, aparentando ter a chance de derrotá-los com facilidade. E enquanto arrasta o Mephisto pela estrada, o Johnny Blaze acaba entrando em um dos portais do Doutor Estranho, que quer o seu prisioneiro de volta. Salve, salve meus queridos! Sejam todos bem-vindos ao 6º capítulo da saga Motoqueiro Fantasma, Rei do Inferno. Inscreva-se no canal para você não perder os próximos vídeos sobre quadrinhos e cinema. É isso, muito obrigado e vamos nessa! Em Long Island, a ex-namorada do Danny Ketch, a Stacy, está curtindo uma noite de filme com a sua família. E em um certo momento, a campainha toca e ela sai para verificar. Ao abrir a porta, a Stacy tem uma surpresa. Ela se depara com a balconista do bar do Danny, a Emma, que está sendo controlada pelo Coração Negro. E ela diz que eles precisam da Stacy. De volta ao Brooklyn com o Justiceiro, o Wolverine, o Danny e a Zeladora, após a Zeladora apartar a briga entre eles e dizer que não foi o Danny quem atacou as pessoas no cruzeiro, o Danny diz brevemente que o Johnny Blaze não está mais no inferno e que eles não podem contra ele. Em seus pensamentos, Danny diz que a espada está gritando pelo sangue do Justiceiro e do Wolverine, mesmo eles sendo amigos. O Justiceiro insiste em tentar arrancar do Danny a localização do Johnny, e o Danny acaba não conseguindo controlar a sede de sangue de sua espada. E com um golpe, ele atravessa o Justiceiro, que começa a soltar um estranho líquido escuro de seus olhos, boca e do ferimento da espada. Quase recuperado do ferimento no rosto, o Wolverine ataca o Danny e o questiona sobre o que há de errado com ele. Em seus pensamentos, Danny diz que ainda está com sede e novamente ataca o rosto do Wolverine para alimentar a sua sede de sangue. A briga é interrompida pela Zeladora, que explica para o Wolverine que o Johnny não matou ninguém no navio. Ela diz que um demônio matou o policial e usou o seu corpo como um traje. E então o Johnny foi lá para eliminar os demônios que fizeram isso. Mas o Wolverine não quer recuar depois do que o Danny fez com o Justiceiro. De repente, o Justiceiro começa a se levantar e a Zeladora explica que a lâmina do espírito da corrupção se chama Ruína, e aqueles que são apunhalados por ela são consumidos de dentro para fora por todas as coisas corruptas que já fizeram na vida. O Danny diz que o Justiceiro não se transformou em uma pilha de lama porque ele não é corrupto. Ao tocar na espada Ruína, Danny desfaz a transformação de espírito da corrupção e retorna à sua forma humana. Ele pede desculpas pelo ocorrido, pois ele perdeu o controle. Diante do sofrimento do Danny, o Wolverine diz que deveria saber que ele não deve se meter com motoqueiros fantasma. A vida dele nunca foi boa, mas nunca foi tão ferrada como a vida do Johnny e do Danny. E agora que todos estão calmos, a Zeladora diz que o Johnny está em perigo e eles têm que pará-lo. Ainda se recuperando, o Justiceiro ameaça o Danny dizendo que se ele fizer aquilo novamente, ele irá enfiar toda a C4 que ele tem na goela do Danny e transformá-lo em uma névoa vermelha. Ele também questiona a Zeladora perguntando se ela tem alguma prova de que o policial realmente era um demônio. E finalmente vamos para um encontro entre o Doutor Estranho e o Johnny Blaze. O Estranho questiona o Johnny do porquê ele invadiu o Hotel Inferno para libertar o Mephisto e está correndo com ele por aí. O motoqueiro fantasma não está nem um pouco afim de dar satisfação para o mago. O Johnny diz que o Estranho pediu para que ele sacrificasse sua vida para ir ao inferno e tomar o trono do Mephisto. E que o Estranho prometeu que seria temporário, mas ele praticamente esqueceu o Johnny lá. E então o Johnny se tornou o rei do lugar que destruiu tudo o que importava para ele. Ele diz que precisa do Mephisto e de seus conhecimentos para corrigir todas as coisas que deram errado, como a fuga dos demônios do inferno. O Doutor Estranho se desculpa dizendo que nunca esqueceu o Johnny lá, mas que ele não poderia simplesmente tirá-lo de lá. Ele diz que tirar o Johnny do inferno seria fácil, mas ele não poderia deixar um vácuo de poder para outro tomar o trono.
Isso poderia trazer consequências para a humanidade. Ele tinha que procurar uma maneira de tirá-lo do inferno sem que resultasse em um caos no futuro. Basicamente, ele fez todas as considerações e a vida do Johnny não era mais importante do que as consequências que poderiam vir se outro tomasse o trono do inferno. O Mephisto aproveita a ocasião e tenta piorar a situação, dizendo para o Johnny que o Doutor Estranho não o tirou do inferno porque ele não quis, e que ele nem sequer estava procurando uma forma de tirá-lo de lá. E ele diz também que o Estranho está ali pregando contra o Johnny fazer acordos com demônios, mas ele mesmo fez um acordo com um demônio para curar suas mãos trêmulas. E que passou seus dias trabalhando como um médico, sem nem tentar tirar o Johnny do inferno. E o Johnny questiona o Estranho se o que o Mephisto disse realmente é verdade. O Estranho diz que é verdade, mas a situação é mais complexa. Mesmo o Estranho tentando se explicar, o Johnny não quer saber mais dessa conversa. Ele sabe que aquele local é um dos quartos do Sanctum Sanctorum, e pede para que o Estranho diga aonde está a porta, pois ele já perdeu tempo demais ali. O Doutor Estranho diz que não pode deixar o Johnny sair dali com o Mephisto, e então ataca o motoqueiro fantasma, iniciando uma luta. O Johnny então retruca dizendo que não está pedindo a permissão do Estranho, e o prende com suas correntes em chamas. O motoqueiro fantasma está convencido de que pode derrotar o Doutor Estranho. Ele diz que irá acabar com a luta para salvar o mundo de milhares de demônios que estão à solta. Mas para isso, ele precisa do Mephisto para levar os demônios de volta para o inferno e selar a passagem entre o inferno e a Terra. Com o Johnny na Terra, o Estranho diz que o trono do inferno ficou vulnerável a possíveis candidatos a tomá-lo, e é por esse motivo que o Johnny não pode ficar correndo por aí com o Mephisto. E falando em Mephisto, ele aproveita a situação para escapar de fininho e o Estranho percebe o seu sumiço. Ele é capturado pelo Johnny perto da porta que sai do local. O Mephisto mostra a saída e o Estranho novamente tenta impedir o Johnny, dizendo que a influência do Mephisto está obscurecendo o seu julgamento. O Johnny diz que pela primeira vez em eras, ele finalmente vê com clareza. E então vamos para Manhattan, no local onde está o corpo do policial que foi morto no navio cruzeiro. A zeladora vai provar para o justiceiro de que o policial foi morto e possuído por um demônio. Frank ainda não acredita na história da zeladora e do Danny, mas ela utiliza uma moeda feita de metais antigos, desenterrada do fundo do Mar Vermelho e abençoada por uma congregação de 1000 freiras cegas. O seu objetivo é revelar males que o homem não pode ver. E então o corpo do policial se revela sendo um demônio e dando a prova que o Frank precisava para acreditar na história. O Wolverine então pergunta qual o significado disso. A zeladora responde que nem tudo é o que parece e que eles precisam encontrar o Johnny Blaze, pois ele pode nem saber o que realmente está acontecendo, mesmo não tendo ideia de como encontrá-lo. Eles precisam achar um jeito, pois cada vez que o motoqueiro fantasma usa o seu olhar da penitência, mais almas se misturam com a dele e o empurra para a raiva, para se tornar o diabo. E eles precisam pará-lo antes que ele vá longe demais. E então, de volta ao Sanctum Sanctorum, o Doutor Estranho é arremessado para fora pelo motoqueiro fantasma, que teve uma mudança no visual. E aparentemente, o Johnny, tomado pela raiva, não irá recuar, para acabar com o Doutor Estranho de uma vez. E o que será que vem no próximo capítulo? Para você não perder o desfecho dessa história, se inscreve aqui e deixa o seu like e eu te aguardo no próximo episódio. É isso, muito obrigado e até a próxima.